Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para falar sobre essa data importante para a história da democracia recente do Brasil, o dia 8 de janeiro de 2026, onde a gente comemora, rememora, na verdade, o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, que foi uma tentativa de golpe de Estado, e que o presidente da República hoje, mais uma vez, faz um ato importante. Primeiro, para enaltecer e fortalecer as instituições brasileiras. Segundo, o presidente Lula vetou o PL da dosimetria integralmente. E terceiro, é evidente que os golpistas que ajudaram a dar aval a esse PL não estariam presentes no ato de hoje. Para quem não está sabendo o que eu estou falando, aconteceu hoje o evento que o presidente Lula tem feito desde 2023, para rememorar o 8 de janeiro, desde 2024, perdão, para rememorar o 8 de janeiro. E faltaram ao evento os dois representantes do Poder Legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, e o presidente do Senado Federal, que também é presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre. Segundo informações das assessorias, o Alcolumbre teria algumas agendas políticas no estado dele e o Hugo Mota teria algumas agendas particulares. Traduzindo, para esses dois indivíduos que são chefes do Poder Legislativo, um da Casa dos Deputados e outro do Senado e do Congresso, que a gente tem um sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado, a gente até chama de Câmara Alta e Câmara Baixa, Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados e Câmara Alta, o Senado. Nesse livro meu aqui, o Falando de Política Sem Politiquês, a gente explica um pouco sobre esse sistema bicameral também. Inclusive, se vocês quiserem comprar esse livro, se quiser comprar esse livro também, Descomplicando a Política, meu livro também, vocês encontram aí na internet, no site da Cotter, que é parceiro, inclusive, do nosso canal, o canal Historiador, tá? Que vocês veem lá, a gente publicando coisa sempre no canal. E o que é importante a gente entender essas ausências do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota? Eles vão derrubar, inclusive alguns portais da mídia já divulgaram informação de que Hugo Mota e Alcolumbre já teriam votos suficientes para derrubar o PL da dosimetria, e que eles vão conseguir votos para derrubar isso no Congresso Nacional. Só que aí entra um grande ponto importante para eles passarem de novo o bastão para o presidente Lula, mostrar quem realmente está preocupado com o Brasil, com o povo brasileiro e com a nossa democracia, e quem é que está basicamente fazendo cena. Eu acho que depois de tudo que aconteceu no final do ano passado, incluindo inclusive o senhor Alessandro Vieira, senador do MDB aqui de Sergipe, que fez uma denúncia grave. A denúncia que ele tinha feito é que tinha acontecido um acordão com o STF e tudo, que o ministro Alexandre de Moraes teria fechado um acordo junto com o Congresso Nacional, junto com o presidente Lula e com o Partido dos Trabalhadores, para lamentavelmente aprovar o PL da dosimetria. O que acabou acontecendo? Toda a bancada do Partido dos Trabalhadores votou contrário ao PL da dosimetria. O presidente Lula hoje vetou o PL da dosimetria na sua integridade. O ministro Alexandre de Moraes manifestou contrariedade em relação ao PL da dosimetria. E quem é, meu amigo e minha amiga, que votou favorável ao PL da dosimetria? O senador Alessandro Vieira, que foi tornado quase que um ser, ali, representante da moralidade mor da política brasileira em alguns veículos da dita mídia, entre aspas, progressista. Eu não gosto muito, inclusive, desse termo progressista, porque muita gente acha que todo progressista é de esquerda, e não necessariamente, tá? Não necessariamente. Tem algumas pautas progressistas que, inclusive, são até abraçadas ali por pessoas ditas de centro-direita, tá certo? Por isso que eu costumo me qualificar como produtor de conteúdo de esquerda. Eu não sou progressista meramente. Eu sou um produtor de conteúdo de esquerda. E o que acabou acontecendo nessa história toda? A máscara, se tinha alguma, caiu. Só que eu acho que isso aqui é uma burrice tremenda, tanto do Hugo Mota quanto do Davi Alcolumbre. Por quê? Só tiveram 4 estados brasileiros que o presidente Lula venceu em todos os municípios. 4 estados apenas. E todos os 4 aqui do Nordeste. Foram os estados de Sergipe, que é o meu estado. O presidente Lula venceu em todos os municípios. O estado do Piauí, o presidente Lula também venceu em todos os municípios. O estado do Ceará, o presidente Lula também venceu em todos os municípios. E o estado da Paraíba, que é o estado do Hugo Mota. Para o Hugo Mota ser reeleito, não terá tanta dificuldade. Por que eu digo que não terá tanta dificuldade? Porque o Hugo Mota, ele é um candidato a deputado federal. E nesse livro meu aqui, inclusive, como eu expliquei, o Falando de Política Sem Politiquês, a gente explica aqui uma coisa chamada QE e QP. O que é QE e o que é QP, Carlito? Basicamente é isso aqui, ó. QE
é o quociente eleitoral e QP é o quociente partidário. O que é que isso aqui faz, basicamente? Eu até botei uma ilustração aqui, ó. Basicamente, você divide no que é a quantidade de votos válidos do Estado pela quantidade de cadeiras que aquele Estado tem direito. Por exemplo, nesse exemplo aqui, que a gente está vendo aqui, né? De 2002, do Enéas. São Paulo teve 19.950.000 votos válidos e tem direito a 70 cadeiras, né? Cadeiras de deputados federais. Então, quando você divide 19.950.000 votos, que foi a quantidade de votos válidos daquela época, por 70, o quociente partidário é 285, ou seja, a quantidade de votos que o partido precisa ter é 285 mil votos para ter direito a uma cadeira, pelo menos. Aí o que é que você faz? Você vem para o quociente partidário, divide a quantidade de votos que o partido teve pela quantidade de votos que o partido precisa para ter cada cadeira e divide. Nesse caso do Enéas aqui, foi a somatória dos votos dele, mais os votos dos outros candidatos do partido, somando o voto total de partidos, chega aqui nesse valor total, dividido pelo 285 mil votos, que era a quantidade de votos que cada cadeira, ou melhor, que cada partido precisaria ter para alcançar uma cadeira, tá? E aí eram 5 vagas nesse caso do Enéas. No caso do Hugo Mota, a chance dele ser reeleito não é tão complicada, tá? Não é tão complicada porque é a eleição proporcional. Já no caso do Alcolumbre é mais complicada. Por quê? Apesar de ele ter a máquina pública na mão, apesar de ele ter um eleitorado forte no Amapá, ele tem alguns problemas lá que ele precisa lidar. Ele tem alguns problemas lá que ele precisa lidar nessa eleição agora de 2026. Inclusive envolvendo a própria família dele e que o apoio do presidente Lula seria crucial. O que é que vai acabar acontecendo? O Sidônio Palmeira é um grandíssimo marqueteiro, vai conseguir fazer um ótimo trabalho mostrando como os bolsonaristas e o Congresso Nacional têm atuado, de certo modo, para atrapalhar o Brasil. Basta ver que eles promoveram agora recentemente cortes do orçamento para a Bolsa Família, para Minha Casa Minha Vida, para a Farmácia Popular do Brasil, e para também investimentos na área de habitação e saúde. Mas aumentaram em 11 bilhões os gastos com emendas parlamentares. Esse é literalmente um Congresso inimigo do povo. Um Congresso inimigo do povo. Esse é literalmente um Congresso inimigo do povo. E aí quando a gente traz todas essas questões para o âmbito da discussão política eleitoral, para o âmbito da discussão do que é coerente e incoerente no universo da política, a gente vê os tiros nos pés que a extrema-direita tem dado e que a direita, que se diz moderada, também tem dado. Por quê? 7 de setembro de 2025, na Avenida Paulista, o que é que aconteceu? Os bolsonaristas hastearam ali a bandeira dos Estados Unidos da América no dia da independência do Brasil, mostrando como eram subalternizados ao imperialismo americano. Eduardo Bolsonaro e a sua trupe foi para lá para poder colocar sanções contra o Brasil. Tarcísio de Freitas bateu palma, Flávio Rachadinha bateu palma, a direita bolsonarista bateu palma. Quem conseguiu reverter isso? O presidente Lula. Agora, aprova um projeto para prender pessoas que atacaram a democracia brasileira. O Congresso Nacional vai lá e revoga essas decisões que a Justiça tomou. O que acontece com o veto que os deputados e senadores tentarão derrubar? Ficará cada vez mais evidente a política do Justo Veríssimo, que era o personagem do Chico Anísio. Inclusive, queria mandar um abraço pro meu amigo Niso Neto e minha amiga Tatiana Presser. Que é o quê? Não tô nem aí pro povo, não tô nem aí pro pobre, quanto mais pobre melhor, quero que pobre se exploda, que era assim que pensava o Justo Veríssimo, né? Então essa situação toda que está acontecendo agora só demonstra como é que o Congresso não está nem aí, nem para você, nem para mim, e qual a importância, inclusive, de agora, em 2026, nós elegermos uma bancada maior na Câmara dos Deputados e no Senado Federal de esquerda. Mais senadores de esquerda, mais deputados federais de esquerda, mais deputados estaduais de esquerda, mais deputados distritais de esquerda, mais governadores e governadoras de esquerda, porque a gente precisa fazer um governo Lula 4, a gente que fala a população brasileira, que tem consciência de classe, que tem consciência social e que milita no campo em defesa dos trabalhadores, precisa entender a importância de fortalecer políticas que trazem o povo para o orçamento. Olha os dados da economia brasileira. Se você comparar com os dados do governo Bolsonaro e do governo Temer, é incomparável.
Nesse momento o Brasil tem a menor pobreza da série histórica, o Brasil saiu do mapa da fome pela segunda vez no governo do Partido dos Trabalhadores, primeiro no governo da presidenta Dilma, depois no governo do presidente Lula, a maior taxa de pessoas trabalhando com carteira assinada na história do Brasil, a menor taxa de desemprego da história do Brasil, a menor desigualdade social da história do Brasil, desde a série histórica, né, que a gente está levando os dados aqui em consideração da série histórica, a maior massa salarial da classe trabalhadora e o maior poder de compra da classe trabalhadora. É por isso que a direita está revoltada com o governo do presidente Lula. Vocês têm visto vídeo aí de pessoas que falam assim: eu não encontro ninguém para trabalhar na minha empresa, porque só querem viver de Bolsa Família. Além de esses vídeos serem mentirosos, né, porque não tem como a pessoa deixar de trabalhar para viver de Bolsa Família, é só um reflexo de como as pessoas estão pagando mal para os seus trabalhadores. Eu tenho uma empresa, por exemplo, e tem pessoas que trabalham comigo na minha empresa. Eu pago muito bem. Neste momento eu tenho 4 prestadores de serviço que trabalham comigo. Eu pago muito bem para eles exercerem o trabalho. E tem outras 2 pessoas que vivem me ligando. Carlito, quando tiver uma vaguinha me coloque. Carlito, quando tiver uma vaguinha me coloque. Por quê? Porque além de eu pagar bem, eu pago em dia. Que não é um favor que eu faço, é meu dever, né? Como patrão, entre aspas. Mas se tem gente hoje em fila de espera para trabalhar comigo, por que nessas outras empresas não tem? Porque pagam mal. Esse dia eu estava vendo um vídeo que viralizou aqui em Sergipe de um cara do mercado do agro, né, dizendo que não está encontrando ninguém para trabalhar, um fazendeiro. Ele paga R$30 de diária por dia. Se você pegar o salário mínimo, né, R$1.521, na verdade já mudou agora, né, acho que está 1.621, não é isso? O salário mínimo já entrou em vigor? Deixa eu ver. Salário mínimo 2026, deixa eu ver se já entrou em vigor. Entrou em vigor, R$1.621. Se você pegar aqui, ó, 1.621 dividir por 30, 1.621 dividido por 30. O cara tá pagando a diária menos que um salário mínimo. Olha quanto é que é a média do salário mínimo aí na diária, R$54. O cara tá pagando 30 e tá dizendo que não tá encontrando ninguém para trabalhar. Ou seja, você quer pagar menos de um salário mínimo, meu amigo. Para uma diária é quase a metade de um salário mínimo, porque se você dividir 54 por 2, vai dar 27, né? Isso, 27. Ou seja, você tá pagando metade de um salário mínimo para o cara trabalhar uma diária e tá dizendo que não tá encontrando ninguém para trabalhar. Então esse ano agora é o ano que a gente vai promover as mudanças que o Brasil precisa. Por quê? Porque a gente vai conseguir reeleger o presidente Lula no final do ano, vamos aumentar o tamanho da bancada de esquerda na Câmara dos Deputados, aumentar o tamanho da esquerda no Senado Federal, e em 2027, o Lula fará, a partir de 2027, né, o presidente Lula fará o governo que muita gente da esquerda sempre quis que ele fizesse, né, que é um governo muito mais à esquerda e promovendo muito mais reformas do que muita gente imaginava que poderia ser feita no nosso país. Comenta o que você achou desse ato hoje, do 8 de janeiro, as ausências do Alcolumbre e do Hugo Mota e o que você espera para as eleições agora de 2026. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui amanhã. Tchau!